Eu quero só lembrá-los sobre a carta aos Romanos, uma carta onde Paulo, ele escreve, ele está lá em Corinto, provavelmente, no capítulo 16 da carta aos Romanos, trata exatamente sobre isso, fala sobre um endereço onde Paulo se encontra para falar aos crentes em Roma. E ali é uma população grande de crentes, composta por gentios e judeus. Paulo escreve com um propósito. E qual o propósito? De falar sobre a doutrina, sobre o ensinamento. E Paulo escreve isto de forma tão magistral. Alguns atribuem a carta de Paulo aos Romanos sendo o ápice da teologia paulina, como se fosse o Everest da teologia. E ali Paulo, ele trata de vários assuntos. Paulo, ele fala sobre a justificação, ele fala sobre santificação, ele fala sobre a propiciação, aquilo que Cristo fez por nós, ele fala sobre a imputação dos pecados a Cristo. Nós não somos mais aqueles devedores, porque Cristo pagou a nossa dívida com o Pai. E falando de Romanos, nós vamos falando de uma explicação profunda. É como mergulhar na profundeza teológica e ali achar tesouros. Eu quero te incentivar a ler, sim, a carta aos Romanos. E eu quero ler uma porção desta carta, que é a palavra introdutória de Paulo aos crentes, não somente em Roma, mas aos crentes na primeira igreja batista em Itabaiana. Quero ler contigo 7 versículos. Diz assim o texto bíblico: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua tão maravilhosa graça, amor, cuidado. Obrigado, Deus, porque temos em Ti a certeza do perdão para os nossos pecados. Obrigado pelo Teu povo que aqui, Deus, se reúne, aqueles que estão conosco nesta noite, que o Teu Evangelho alcance o coração, para a glória do Teu nome, e é nesse nome que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. De acordo com as normas vigentes da cultura do primeiro século, e é onde se encontra a escrita desta carta, nós temos como hábito, na verdade, eles tinham como hábito, nas correspondências, a gente está falando de carta, Paulo escreve uma carta, esse texto aqui, o texto aos Romanos, é uma carta, onde Paulo, ele trata de iniciar com uma identificação, ele fala quem ele é, ele fala quem é o autor, e depois ele começa a introduzir um panorama geral, o conteúdo da carta, é como se fosse um prefácio, é como se fosse um índice, é como se fosse um anúncio daquilo que ele queria falar. Esta carta é diferente, não é uma repreensão, não é uma confrontação, mas é um tratado, é um compêndio teológico, é algo que explica muito sobre a nossa fé. Talvez, pela ansiedade de Paulo em falar à igreja de Roma, que provavelmente
não se reunia somente em um lugar, mas em vários lugares, porque era um grupo numeroso de crentes. Paulo, que não fundara esta igreja, mas tinha o desejo de estar nessa igreja, ele antecipa tudo o que ele quer falar logo no início. Ele faz um resumo dos resumos. Ele quer apresentar a uma comunidade algo de profunda importância. Então ele traz uma mensagem não assinada por ele, Paulo em si, mas pelo apóstolo Paulo. Ué, pastor? Sim, ele traz a responsabilidade do apostolado, de ser chamado por Deus, e através desse chamado, testificar o que Deus queria tratar com a igreja em Roma. Muito bem, podemos dizer que o Evangelho de Deus é a mensagem sobre a salvação. Esta é a evidência de Paulo. É como se pudéssemos espremer Romanos e ali no copo caísse exatamente isso. O Evangelho de Deus é a mensagem sobre a salvação em Jesus Cristo, para toda a humanidade, para a obediência pela fé. E diante dessa relevância, eu quero tratar contigo um conteúdo separado em 5 detalhes sobre esta mensagem. 5 detalhes. Nós não iremos tratar todos os 5 detalhes hoje à noite, então já quero te convidar a estar conosco na quinta-feira, que será a continuidade dessa mensagem. Mas eu quero tratar pelo menos alguns detalhes. E o primeiro deles é o que está escrito aqui. Coloca para a gente, por favor. O primeiro detalhe refere-se ao mensageiro proclamador da mensagem. O que o texto diz? Paulo, servo de quem? Mas o que? Chamado. Isto. Mais uma vez, só aqueles que vão morar no céu. Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Embora algumas palavras introdutórias de uma carta não mereçam tanta atenção, mas esta merece, porque é o apóstolo Paulo que escreve. Eu não sei quanto a você, no livro que normalmente você lê, você tem o hábito de ler o prefácio? Ou você já vai buscando lá o capítulo, passa a introdução e quer saber logo do conteúdo? Você pega lá e lê o prefácio? Confessa o seu pecado agora, meu irmão. Depende, pastor, depende. Aqui seria o prefácio, e Paulo, ele escreve esse prefácio, ou em parte, ele dita esse prefácio. E nesta introdução, Paulo dirige-se aos romanos fazendo algumas afirmações, pelo menos 3 afirmações iniciais. Ele fala que Paulo é servo de Jesus Cristo. Esta é uma grande verdade. Paulo é servo de Jesus Cristo. A palavra inicial, ou essa passagem se inicia com Paulo apresentando-se como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O termo aqui traduzido não é somente o termo doulos, de servo, é algo mais profundo. Quando nós olhamos no português, perdemos a riqueza do grego. A palavra aqui é mais do que servo, seria escravo, servo / escravo, para não ter problemas. Paulo aí trabalha várias e várias vezes. No contexto geral, essa expressão que Paulo utiliza aqui para dizer o que ele é acerca de Cristo, escravo de Cristo, aparece 124 vezes no Novo Testamento. E só Paulo utiliza pelo menos 30 vezes. E qual é o significado que Paulo atribui a essa palavra? O significado é de humildade. Uma vida que pertence a outra pessoa. Então, quando Paulo está apresentando-se, quando Paulo se coloca ali para dizer quem ele é, ele não bate no peito. Não há vaidade no seu coração. Não há vanglória. Não há soberba. Porque esses sentimentos e posturas, eles não correspondem a uma vida
que é cristã. Então Paulo se apresenta como servo de Cristo, alguém que pertence a Cristo, alguém que vive uma vida aos pés do Senhor. E o servo escravo deve ao seu Senhor obediência exclusiva e absoluta. É porque, graças a Deus, nós não estamos mais nesse contexto de escravatura. Mas o que isso quer dizer? Quando remetemos o nosso pensamento para uma cultura onde, em algum momento, existiu esse tipo de opressão, não vou falar nem em trabalho, mas de opressão, o escravo ele não tinha opções, o escravo era escravo. Mas Paulo, sendo um cidadão romano, e ser um cidadão romano era algo extraordinário, era a nata da sociedade, era algo extraordinário dos extraordinários. Paulo, então, ele lança fora a sua cidadania romana, porque ele poderia dizer: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, romano, homem que foi escolhido a dedo por Cristo. Não, ele fala o seguinte: sou eu, Paulo, o escravo. Seu serviço não lhe faz merecer nem lucros, nem agradecimentos. Esse era o papel do escravo. O escravo não tinha, no final do mês, lá o pagamento, ou no começo do mês o pagamento, não tinha. Ele trabalhava sem ter lucros, e nem tapinha nas costas. Isso já trabalha muito o nosso coração como servo de Deus. Eu creio que os irmãos que aqui trabalham, aqueles que servem ao Senhor, não servem para a vanglória, mas servem porque querem servir. Amém, povo? Não por tapinhas nas costas, não por reconhecimento humano, mas por reconhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Em termos comuns, o escravo e servo são usados para designar todo cristão. Esta palavra que Paulo utilizou era uma palavra que passou a designar todo servo de Cristo, aquele que foi alcançado. O que nós entendemos com isso? Tendo Jesus como Senhor, entendemos que somos escravos e servos desse Deus maravilhoso. E vou te falar uma coisa: ser servo de Cristo é um grande título. Amém? Mas além disso, Paulo foi chamado para ser apóstolo. O termo apóstolo aparece pelo menos 76 vezes no Novo Testamento. E tem um significado muito cirúrgico: enviado, chamado, alguém que vai com autoridade. E não vou entrar no mérito em si, mas pode ter certeza que o termo apóstolo era aplicado para pessoas específicas. Na Bíblia nós temos alguns que foram chamados de apóstolos. Matias, lá em Atos 1, verso 23, temos Barnabé, lá em Atos 14, nós temos Júnias, lá em Romanos 16, junto com Andrônico, e Tiago, meio-irmão de Cristo. O que levava uma pessoa a ser apóstolo? Tinham pelo menos algumas aplicações, mas no sentido mais restrito, era um representante, um embaixador, como se fosse um delegado de uma comissão. Ele representava e tinha o privilégio de representar de forma singular Cristo. E para isso ele precisava ter algumas condições. Primeiro, um encontro com Cristo. Literalmente, um encontro pessoal. O apóstolo Paulo, ele precisou defender esse apostolado diante dos outros discípulos, dizendo que Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco e o chamou pessoalmente. Então, hoje em dia, respeitando a todos, biblicamente é difícil você aceitar tantos apóstolos que existem por aí. O apostolado foi um dom espiritual que ele não deu continuidade, foi para aquele momento, para aquela época, para aquela situação.
Se você quiser aplicar e forçar, aí nós deixamos de ser bíblicos. Nós precisamos ter a Bíblia como orientação. Dito isto, olhamos para esse termo, que era um termo não de uso comum, ao contrário, é um termo que destaca aquele que assim foi denominado alguém superior. Mas superior por quê? Pelo chamado. Nós, irmãos, não somos nada sem Cristo. Paulo, ele não é apóstolo por si só, ele é apóstolo porque ele representava Cristo. De sorte que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Nós representamos. Vamos entender de forma prática. Quero ilustrar uma pessoa, pode ser você, credenciada por uma empresa. Vamos dizer que você trabalhe em uma empresa bem conhecida mundialmente. A Tesla, por exemplo. Ok? Trabalha na Microsoft, no Google. Uma empresa mundialmente conhecida. E ali você está representando aquela empresa. E então você tem uma credencial. E com aquela credencial você consegue acessar uma reunião restrita, de onde temos vários embaixadores, representantes de vários países, nós temos presidentes, nós temos pessoas ilustres, nós temos pessoas famosas na mídia, e você consegue entrar porque você tem um crachá, você tem uma representação, pá! Ok? Mas, de uma hora para outra, vamos dizer que lá o presidente desvincula você da empresa, não dá continuidade aos seus serviços, ou seja, é mandado embora. E aí, você pega aquele crachá, apresenta e a pessoa busca na lista ali, opa, não mais. Você não está mais credenciado. Mas não, eu sou fulano de tal, não, você não mais representa. O que vale é a representação, ou quem a pessoa é, nesse caso a representação. Paulo, ele não era o que era por si só, nós não somos o que somos por si só, nós somos por aquele que nós representamos Cristo. Isso deveria encher o nosso coração não de orgulho, mas a Bíblia diz, se você quer se orgulhar, se orgulhe em quem? Em Cristo. Nós nos orgulhamos porque representamos a Cristo. Os valores que temos, eles precisam ser valores de Cristo, e Paulo quer ensinar isso para a gente em uma frase. Mas caminhando, uma outra afirmativa, logo no início, no verso 1, é que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Estão comigo? Sim ou não? Então leiam, por favor. Paulo foi separado para o Evangelho. Usando esses termos, Paulo demonstrou também porque se considerava separado para o Evangelho de Deus. Em resumo, essa é a sua afirmação. Somente o cristão consciente encara como privilégio servir e obedecer ao Senhor que o chamou como seu representante. Somente um cristão consciente entende qual é esse privilégio. Quase sempre nós desvalorizamos o que temos e supervalorizamos o que as outras pessoas têm. As pessoas não gostam do seu próprio carro, tem gente que não gosta da sua própria casa, tem gente que não gosta do seu próprio corpo, e valoriza o que a outra pessoa tem. Mas Paulo está dizendo o seguinte: somente o cristão consciente encara como privilégio servir e obedecer. Nós temos que valorizar quem nós somos em Cristo. E quem nós somos? Somos aqueles que fomos chamados com privilégio, e privilégio de representar. Representar quem? Cristo. E representar o quê? O Evangelho. E o que é o Evangelho? Se você fosse me responder, o que é o Evangelho? É as boas novas de salvação, está certo. Mas não se esqueça que o Evangelho é o poder de Deus. Nada mais nesse mundo consegue transformar o ser humano mais do que o Evangelho.
O Evangelho foi aquela mensagem que chegou no seu coração, que chegou no meu coração e fez ruptura. E qual a ruptura? Dividiu a nossa vida. De que maneira? Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o Evangelho que faz essa mudança, essa transformação. O Evangelho é um mistério revelado e manifesto aos santos, aqueles que foram chamados. É um mistério que nós não conhecemos plenamente, mas sabemos como se fosse por espelhos, como se fosse vultos. Mas o Evangelho é dado a conhecer através do Espírito Santo, que vai nos convencendo, vai nos mostrando o conceito de pecado, vai nos instruindo em justiça. Esse é o Evangelho. E Paulo quer mostrar que é por meio do Evangelho que nós fomos transformados, é por meio do Evangelho que nós recebemos a revelação de Deus, e é por meio do Evangelho que nós nos tornamos cooperadores de quê? Do próprio Evangelho. Paulo diz que ele se tornou cooperador do Evangelho. Aí eu pergunto para ti, e me pergunto também, somos cooperadores do Evangelho? O que é cooperar? É ajudar, é participar. E Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos cooperar com o Evangelho. E como eu coopero, pastor? Nós cooperamos com o Evangelho, primeiro, vivendo o Evangelho. Segundo, anunciando o Evangelho. E aí vem o segundo grande detalhe, que refere-se à origem desse Evangelho, que é a origem da mensagem. Quero repetir o verso 1 e também agora ler o verso 2, que diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Permita-me continuar dizendo o que é o Evangelho. O Evangelho, primeiro, ele tem um destino, é o coração do perdido, mas ele tem um remetente. O Evangelho é de Deus. As pessoas às vezes querem dizer, querem afirmar, querem arrumar intrigas, dizendo sobre a Bíblia é uma coisa humana, não sei o que mais. Não, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está aqui, você pertence a essa igreja, você congrega aqui, você nos visita, pode ter certeza, a nossa fé tem alguns distintivos, e um deles é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é a revelação de Deus dada aos homens, por meio que um homem consegue entender, através do Espírito Santo, o que Deus quer manifestar ao seu coração. A nossa declaração de fé, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Nós cremos nisto. Mas hoje o Evangelho como mensagem, o Evangelho foi prometido por Deus através dos seus profetas. É por meio do Evangelho que nós somos acionados pelo Espírito Santo. É por meio da mensagem. Nós cremos que Deus Todo-Poderoso tem um povo para si. E é por meio da mensagem do Evangelho que alcança o coração. E através desse alcance, essa pessoa recebe o chamado. E essa pessoa que recebe o chamado, responde esse chamado. É pelo Evangelho, é conforme fosse o interruptor. Se eu aperto o interruptor, e eu farei isso agora por causa do vento. Apertando o interruptor, eu aciono o ventilador. E acionando o ventilador, eu tenho vento. O Evangelho é quando eu aciono o interruptor. Então a mensagem chega no meu coração. Por isso que nós pregamos o Evangelho,
Pastor, Deus não é onipotente, onisciente. Sim, Deus tem os seus atributos. Ele exatamente conhece quem vai estar, então, entregando a sua vida a Ele. Mas eu, como igreja, preciso pregar esse evangelho. E esse evangelho não é qualquer evangelho, é o evangelho de Deus. Não é um evangelho fabricado, não é um evangelho adulterado, é um evangelho genuíno. Existem lugares que adulteram o evangelho? Sim. Há pouco tempo, vi na TV, no noticiário, uma empresa que foi fechada porque estavam fazendo produtos chamados naturais. Era tão natural que eles botavam até agrotóxico. Produtos que deveriam servir para as pessoas que treinam, produtos que deveriam evoluir a musculatura, eram produtos totalmente adulterados. Tudo bem que foi lá no Rio de Janeiro que fizeram isso. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Existem produtos adulterados, existem produtos falsos, como também existe um falso evangelho, como existe um evangelho adulterado. Mas Paulo está nos dando uma orientação, que existe um evangelho que vem de Deus. Não é o evangelho de promessas, de falsas promessas, melhor dizendo, porque o evangelho que nós cremos é um evangelho de promessas verdadeiras. E Paulo diz o seguinte: esse evangelho foi prometido por Deus através dos profetas. Toda a Bíblia aponta para esse evangelho, o evangelho que é apresentado através de Cristo. O evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras. O evangelho não é uma nova invenção, não é algo novo, é algo prometido previamente. Isso ressalta a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a fidelidade de Deus às suas promessas. E eu quero terminar com um terceiro detalhe. Nós já falamos o que mesmo? Você lembra? Qual foi o primeiro detalhe? Coloca para a gente aí, só para dar uma cola, por favor. Primeiro detalhe, qual é? Primeiro detalhe refere-se ao mensageiro proclamador da mensagem. O segundo detalhe, qual é? Isso, tem gente viva aí? Então vamos lá. O segundo detalhe refere-se à origem, a origem da mensagem. E o terceiro detalhe refere-se ao conteúdo da mensagem. O proclamador, a origem e agora o conteúdo da mensagem. Você percebe que não é Paulo, mas o Evangelho. Não somos nós, mas Cristo, ok? O Evangelho onde coloca o ser humano no trono, é um Evangelho onde Deus não reina. O Evangelho é Cristo reinando. Eu quero terminar com esse terceiro detalhe, que refere-se ao conteúdo da mensagem. Verso 3 diz, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. O Evangelho verdadeiro fala a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo adulterado, numa sociedade corrompida, mas não é de agora não, isso sempre aconteceu. Pode ser que tenhamos maiores evidências pela maior propagação pela mídia, mas sempre as pessoas adulteraram o Evangelho. Mas o Evangelho o verdadeiro Evangelho fala a respeito de Cristo. Não é um Evangelho de autoajuda. Não é um Evangelho de prosperidade. As pessoas pegam e falam que o público quer ouvir. Gente, entrar num ambiente onde os corações são abatidos, tristes, sem esperança. Aí a pessoa começa a falar, mas você é um vitorioso, você vai conseguir, você vai derrotar o gigante, você vai prosperar, o que você semear com 10, colherá com 1000. Gente, isso é uma maravilha para o coração. Mas quando nós entramos num ambiente onde a mensagem é o seguinte: primeiro, negue-se quem você é.
tome a sua cruz e siga. A pessoa não quer. Eu entendo que o Evangelho é um caminho doloroso. E Cristo te chama para seguir esse caminho. O Evangelho não é uma mensagem para fracos, mas fracos que são fortalecidos por Deus. Somos nós. O Evangelho é a respeito de Cristo, e não daquilo que eu posso ter, não pelos bens que alguém, de forma louca, ou de má intenção, fala, diz. O Evangelho também não é cura. O Evangelho não é a respeito de quem nós somos, mas a respeito de quem Cristo é. E Paulo está escrevendo isto. Quantas e quantas vezes as pessoas saem desanimadas, abatidas, frustradas de uma igreja, porque o foco não está em Cristo. O foco está numa cura que não chega. Convenhamos, a vida, ou na vida nós temos dificuldades, problemas, as pessoas são adoentadas, passam por dificuldades, pessoas morrem. E quando nós entramos para o Evangelho, pensando que tudo vai dar certo nesse sentido, gera frustração. Porque o Evangelho não é acerca de quem nós somos ou o que queremos, o Evangelho é acerca de Cristo Jesus. Quando colocamos o foco, centralizamos a pessoa de Cristo, aí tudo dá certo. É crucial entender que a mensagem do Evangelho é encarnada em Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder mediante a ressurreição. Michael Horton diz o seguinte: o Evangelho não é simplesmente uma série de instruções morais, é primariamente o anúncio de uma pessoa, Jesus Cristo, e o que Ele realizou em sua vida, morte e ressurreição. Eu quero já finalizar essa palavra dizendo que, se entendermos o que é o Evangelho, a nossa vida cristã será uma vida completa, perfeitamente completa. Nós entendemos de tudo, mas esquecemos de entender o que é o Evangelho. O Evangelho demonstra a humanidade de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Duas coisas são preciso achar em Cristo. Nós temos que achar em Cristo duas coisas, a fim de podermos, então, acreditar que nele há salvação. Quais são essas duas coisas? A divindade e a humanidade. Nós já falamos um pouquinho sobre isso hoje na IBD, quando o apóstolo João escreve a sua carta combatendo o gnosticismo. Lembra disso que eu falei? Ok? Aqueles que acreditavam que Jesus não veio em carne, os docetismos, enfim. Mas uma coisa temos que entender: Cristo era 100% Deus, 100% homem. E por que é necessário entender, acreditar nisto, para que tenhamos nele a salvação? Simples. Se Cristo não fosse Deus, se Cristo não é Deus, então quem desceu do céu? É Deus que desceu do céu e se fez carne. Quem morreu por nós? O Cordeiro Santo de Deus. A identificação é plena e perfeita por causa da humanidade de Cristo. Ele não pecou, mas foi considerado pecador por causa dos nossos pecados. Então, quando olhamos, entendemos a humanidade de Cristo, entendemos que Ele, o próprio Deus, Ele viveu, se compadeceu, compartilhou dos nossos sentimentos, de nossas dores, entendeu plenamente, mas não abriu mão de quem Ele é. Ele é o Santo de Deus, morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado, para que pudéssemos ter vida. E o Evangelho demonstra a historicidade de Jesus. Veio da descendência de Davi. Você já prometeu algo a alguma criança? Quinta-feira vamos passear no shopping. Ou, sábado nós vamos à praia. O que a criança faz contigo? Toda hora te lembra.
é sábado, ou é quinta, ela fica ansiosa, sim ou não? É verdade. Então quero te dar uma dica, não prometa, só faça, é melhor. Os profetas, por meio da proclamação do Evangelho, que é boa nova, eles disseram que Jesus viria. E Paulo mostra a historicidade disto. Cristo é a descendência de Davi, aquele que foi prometido, aquele que um dia viria, e ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e vive está. Só que a história não termina aí. Um dia ele voltará. Assim como ocorreu a promessa do nascimento dele, nós temos vários notáveis exemplos lá do Antigo Testamento. Lá em Isaías 7,14 fala sobre a nascença virginal. Lá em Miqueias 5,12 fala sobre o nascimento em Belém. Lá em Isaías 11,1 fala o ministério dele em Nazaré. Lá em Isaías 53, que já cantamos várias e várias vezes, fala sofrimento e morte. Lá no Salmo 16,10 fala sobre a ressurreição. Então lá o Antigo Testamento mostrava o que iria acontecer, como aconteceu. Agora nós temos que crer que assim como ele veio, ele voltará. Temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso, ressurreto, não voltará como aquele que sofreu na cruz, mas voltará como aquele que tem a chama de fogo em seus olhos. O Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. E Paulo quer evidenciar isso, não no coração somente dos nossos irmãos que viveram lá em Roma, mas quer evidenciar no meu coração e no seu coração, que isso é o Evangelho. É a certeza da vitória, não nossa pelas nossas forças, mas nossa pela força de Cristo na cruz. Eu termino dizendo exatamente isto. O Evangelho demonstra que Jesus, ele existiu e existe em nossos corações. Nós temos outros detalhes a serem ditos, mas para isso eu quero encorajá-los a estar aqui na quinta-feira que vem, para terminarmos a sequência dessa mensagem. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu creio que o Senhor tenha alimentado o seu coração com essas verdades do Evangelho, sobre o proclamador da mensagem, sobre a origem da mensagem, e sobre o conteúdo da mensagem. Senhor, toma-nos em teus braços, e que de maneira muito singela nós oramos. Mostra-nos o que o Senhor deseja que permaneça em nosso coração com essa mensagem. Transforma-nos, nos dê o entendimento, e que, através do Teu Espírito, possamos saborear dessa mensagem ao longo da semana. Que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar da Tua palavra pregada. Toma-nos em Teus braços. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?